Salve galera, bora aí para mais um vídeo. Bom, hoje eu tava um pouco meio sem tema para fazer vídeo. Aí eu tô fazendo a matéria aqui como sempre. Para vocês terem acesso é só clicar aí no fixado, topo dos comentários se tá chegando aqui através do meu canal, ou na descrição que tá aí o link. E eu aconselho que entrem sim, porque eu sempre deixo conteúdos a mais para você se aprofundar no tema. Então é interessante vocês entrarem. E também eu deixei o print aqui, né, como eu ia dizendo, eu estava um pouco sem tema e peço que vocês ajudem aí com os temas, deixando nos comentários desse post, se você tiver aqui desse artigo, se tiver aqui através do nosso portal, ou aí nos comentários do canal, se tiver no meu canal, deixe sugestões, indicações ou dúvidas sobre esses temas para eu poder ter inspirações, né, para poder fazer mais vídeos. Bom, aí como eu estava meio sem tema, eu fui pedir uma ajuda aqui para a Adri, para ela me ajudar a achar alguma coisa. Aí ela mandou diversos temas lá para mim, alguns temas, e enfim, ela estava vendo no meu canal lá, ela viu um comentário, né, na verdade, eu respondendo um comentário de um irmão, que é o Raniel Lima, e como eu disse aqui no corpo da matéria, eu acho que ele não vai se importar, eu deixei o print aqui, não apaguei o nome nem nada, até porque o comentário não é nada demais e tá público, né? Qualquer pessoa que entrar ali no meu vídeo vai conseguir ver esse comentário. Então, por essas questões, eu acho que o irmão não vai se importar. Mas qualquer coisa também, se ele falar, a gente pode tirar, mas eu acho que não. Então, o print vai estar aqui na matéria, se você quiser ler, entra lá para ver direitinho. E eu vou discorrer um pouco sobre isso, né? Então, o que acontece? Esse comentário que ele fez foi no meu vídeo sobre a Taurus e o Cubo Metatron, que foi o último vídeo aqui do canal. E é o artigo aqui feito no portal, para quem tiver pelo portal. E aí ele deixou um comentário, né, nesse vídeo. Esse vídeo eu explicava ali, fazia as conexões entre Taurus, né, que a gente explica aqui o padrão Taurus, né, que é esse movimento atemporal, tá bem explicado lá, é só vocês acessarem e ver a matéria também para aprofundar. E aí eu faço as conexões entre Taurus e Cubo Metatron. Aliás, entre Taurus e a onda, né, que o Hélio Couto fala. Que vai acabar chegando no tema do Cubo Metatron, por isso que eu me confundi aqui um pouco. Então nesse vídeo o irmão comentou, né, aqui eu vou ler para vocês. Peraí, antes de eu entrar, o tema entenda por que reagimos a outros trabalhos, né, porque a galera confunde muito, direto e reto tem pessoas falando aí que nosso trabalho não é trabalho... É trabalho de negativo, não é coisa do bem, não é coisa da luz. Normalmente, hoje em dia acontece isso no chat mesmo, das lives do Mestre Bob Navarro, principalmente, ele tem feito muitas lives. Acontece também no meu canal muitas vezes. No caso do meu canal, normalmente diminuiu um pouco, confesso. Mas normalmente era pessoas... Diminuiu porque eu parei de citar o Hélio Couto assim, no título e em thumb, né? Mas quando eu citei, eu já disse os porquês de citar em outros momentos, vai ter aqui o vídeo falando por que citamos o Hélio Couto. As pessoas chegavam e falavam que a gente é negativo, porque a gente cita outras pessoas, então a gente só faz isso para ganhar views, ou para... E assim vai, né? Então eu vou explicar muito bem isso. Então o tema vai ser esse, sobre por que falamos de outros trabalhos. E isso aconteceu justamente porque o irmão comentou nesse vídeo, né? Vocês podem ver aqui, pode conferir lá. Eu vou ler o comentário dele, né? Sobre isso, sobre Taurus e onda. Ele fala, ó, às vezes eu comento e não consigo assistir, mas prometo que ainda vou ver todos os vídeos. Luz pra nós, o irmão fala, né? Aí eu comentei, assiste esse, pô, kkk. Aí volta aqui e dá seu feedback, luz pra nós. Aí ele respondeu, tá? Mas antes da gente continuar aqui, a resposta dele, que é o que fez eu fazer esse vídeo, eu vou ler tudo aqui, né, o que tá na matéria, vocês confiram lá depois, né. Salve galera, no último vídeo que eu upei em meu canal, o aluno Raniel deixou um comentário como estava... não vou ler porque é o que eu acabei de falar aqui. Beleza, aí o comentário dele foi, né, antes de entrar no tema, eu vou ler o comentário dele para entrar no tema, eu quero fazer rapidinho uma divulgação aqui que eu acabei de fazer lá no portal, para quem tá aqui no canal, que é essa divulgação. Fiz lá no portal uma matéria, um artigo sobre São Tomé das Letras, né? Como eu disse lá, para quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, eu sou mineiro. E na minha região lá acontecia muitos fenômenos, né? Que a maioria das pessoas não conseguem explicar, discernir e tudo mais. Assim como era comigo, na minha infância. Tem diversas coisas que aconteciam lá, mesmo na minha vida pessoal, na minha família, etc. Como na região e assim por diante. Então eu resolvi que eu vou fazer artigos no portal falando um pouco dos mistérios que envolvem Minas Gerais e principalmente a região onde eu morei, né?
Então eu fiz hoje um sobre a São Tomé das Letras. Então confiram lá, é muito interessante. Eu coloquei coisas lá que muitas pessoas não sabem. Bem interessante mesmo, vale a pena conferir, vão lá. Então é isso, né? Divulgando essa matéria, vê lá. Chama-se Mistérios de São Tomé das Letras. Talvez eu deixe aí junto nessa matéria ou em algum lugar. Mas aqui voltando pro tema, aí o irmão respondeu, né? Eu pedi para ele assistir esse vídeo, né? Que ele tava comentando, que é o da Taurus e a onda, e dar o seu feedback. Aí ele falou, ó, eu acho que entendi. Tipo, a onda que eles falam é o Taurus. Gostei da explicação. Ele entendeu, é isso mesmo, é Taurus. Aí ele fala, né? Mas eu fico sem entender o porquê a galera do Hélio Couto fica teimando com você. E ficam levando para o pessoal. Também aprendi como separar bem as coisas, a pessoa do que ela acredita. Então, galera, ó, é para ser um breve vídeo mesmo, tá? Como eu já disse, eu já falei um pouco sobre isso de forma mais aprofundada. Veja o vídeo que eu vou deixar aqui na matéria sobre por que citamos Hélio Couto, também o porquê que eu parei de fazer ressonância harmônica, eu vou deixar aqui. Mas eu quero falar de forma geral. Bem simples mesmo, para mim eu acho que não seria necessário um tipo de tema assim, porque é muito simples de perceber, no entanto não é o que acontece. E eu vou explicar por quê, né? Como vocês podem ver na thumb aí, tá lógica e sensação. Porque normalmente, muitas pessoas não pararam para refletir sobre isso, aí por isso, emocionalmente, né, de forma emocional, instintiva, como um animal, sem levar para o lado negativo da palavra, não estou chamando ninguém de animal, estou dizendo que no reino anterior, assim como os animais, eles agem instintivamente, eles não param em raciocínio, opa, por que eu estou sentindo isso, por que eu vou agir assim ou assado? Eles simplesmente agem. Aí nesse quesito, muitas pessoas agem assim, né, de forma sensorial, né, de forma instintiva. Só que algumas pessoas, quando a gente chega e posiciona a lógica e ela percebe a forma que ela está atuando e se vê atuando de uma forma incoerente diante ali dos momentos eternos, ela se reposiciona e tudo bem, né? Pede desculpas se for o caso, ou então nem é necessária, só reposiciona e tá tudo certo. No entanto, eu sei que mesmo explicando essa coisa tão óbvia aqui, muitos continuarão agindo assim, justamente por não ter lógica, né? Por ser uma pessoa emocional. Então não importa se você explica por A mais B, ela vai continuar agindo naquela forma emocional. Mas, independente, eu vou posicionar isso aqui. O que acontece? Já falei disso ali no outro vídeo, né? Mas eu vou ter um vídeo separado e vou tentar aprofundar um pouquinho mais aqui, né? No penúltimo vídeo da onda eu já falei isso, já expliquei. Mas lá eu falei só sobre o trabalho do Hélio. Mas vocês podem perceber, como eu já disse, mesmo no chat das lives no Messi Bob, muitas vezes já aconteceu, já vi, em outras, né, sei lá, até nos outros vídeos do Rogério mesmo, Rogério Souza, para quem lembra dele lá no passado, eu acho que já aconteceu isso também nos comentários, mas o que acontece? As pessoas, elas não entendem, né, elas levam para o lado particular quando reagimos de outro trabalho, né, elas veem, por que vocês não focam no trabalho de vocês, esquecem os demais, não sei o que, então as pessoas precisam separar. Por que reagimos a outros trabalhos? Por que comentamos outros trabalhos? Simplesmente porque a gente está aqui para passar informação, correto? Então o que acontece? Como eu disse no outro vídeo, dei exemplo, né? Se você teve um pique aí, perdi meu vídeo aqui, mas perdi não, ele parou, mas vamos continuar daqui. Eu só tô avisando porque talvez tenha alguma mudança aí que eu tive mexendo no celular, aí vocês vão entender. Mas como eu estava dizendo, eu vou dar exemplo, né? Se você, por exemplo, as pessoas não sabem separar caráter, né? Tipo, quando a gente reage, seja lá quem for, a gente não está julgando o caráter da pessoa, a gente não está falando da pessoa em si, a gente está falando do conhecimento. E isso se faz necessário, entende? Porque para as pessoas poderem comparar, né, diante do argumento, o que ela concorda ou discorda. E isso é necessário, entende? Eu vou dar exemplo de novo. Do Hélio Couto, por exemplo, por que é necessário? Exemplo, sempre dou esse exemplo para as pessoas entenderem que isso não tem nada de negativo, se tiver de negativo, então o professor Hélio Couto e várias outras pessoas que fazem isso também é negativo, e assim por diante. Por que é necessário? Por exemplo, vamos em economia, vou dar exemplo lá de Hélio Couto. Em economia, o Hélio Couto estudou ali o trabalho do Adam Smith, né, que foi prêmio Nobel, que falava da mão invisível, né, tinha lá o seu livro lá, como é que chama? Riqueza das Nações e outros mais. Então ele estudou esse trabalho que foi premiado, né, Nobel em economia.
Beleza, e estudou também um outro trabalho. O Adam Smith, se eu não me engano, foi em 1977, pelo menos que o livro foi lançado, né, Riqueza das Nações. Quando ele ganhou o prêmio Nobel, né, eu não lembro quando foi a data, mas foi anos atrás, bem antes do outro que o Hélio Couto usa como parâmetro de comparação, que é o John Nash, que também recebeu um prêmio Nobel na mesma categoria, em 94, que é o que? Na economia. Eu até, isso aí há muitos anos atrás, em 2014, 2015, eu já fiz texto no meu Facebook que caiu, falando como eu achava absurdo a forma que o sistema tira sarro da cara do gado, né? Assim eu falava na época lá, eu era mais incisivo nessas questões. Por que eu falava isso? Porque, veja bem, raciocine comigo. Se uma pessoa recebeu um prêmio Nobel, vamos supor, em 1950, sobre economia, beleza, ele foi nomeado prêmio Nobel, ou seja, diante dos argumentos dele, da teoria, né, dos exemplos que aquele cara deu, para falar de forma simples, os júris, vamos assim dizer, né, que analisam aquele trabalho para dar um prêmio para uma pessoa, vai considerar coerente aquilo ali e aplicável para um sistema econômico, correto? Socioeconômico. Porque se o cara recebeu o prêmio Nobel não é para quem faz alguma coisa de relevante e positivo para o crescimento geral de uma nação, de uma população e assim sucessivamente, não é? A premissa básica do prêmio Nobel não é isso, Nobel? Então se o cara recebeu, né, eu estou dando um exemplo hipotético que você pode comparar ali com esse caso. Em 1980, recebeu o prêmio Nobel de Economia. Em 1994, outra pessoa recebeu o prêmio Nobel em Economia, que é o caso de John Nash, certo? Mas o que acontece? O trabalho do John Nash, que foi futuramente, posteriormente do outro Adam Smith premiado Nobel, ele contradiz aquilo que Adam Smith falava. Vocês podem ver o filme, se eu lembrar, vou até procurar aqui para não esquecer e vou colocar. Chama, no filme Uma Mente Brilhante, do John Nash. Eu falo do filme porque tem também o livro Uma Mente Brilhante, então se você estudar o trabalho dele, tudo que ele fez, vocês vão chegar nisso. No filme Uma Mente Brilhante, mostra a parte que ele teve um insight que fez ele refutar ali o trabalho do John Nash, do Adam Smith, provando assim que ele estava errado. Inclusive no filme, lá na biografia dele, no filme, nos livros, etc., você vai ver ele falando explicitamente, declaradamente, sim, Adam Smith estava errado. Então o que acontece, né? Ele teve um insight dele lá, porque o trabalho do Adam Smith, em resumo, e muito bem resumido, se limitava à livre concorrência, entendeu? A competição, você competir, né? Competir no mercado, diante das suas capacidades, oferta, procura e tudo mais, você vai se destacar e etc. E vocês conhecem bem ali, a livre concorrência, a mão invisível ajusta tudo. Essa é a premissa básica do trabalho do Adam Smith. Já o do John Nash refuta isso e é contrário a isso. Ele fala que ao invés de cada um buscar o seu, por si só, a livre concorrência, é o contrário. No trabalho dele ele fala que cada um tem que abdicar, entendeu? Se cada um abdicar daquilo que quer, e para conseguir olhar o todo geral e ver o que é melhor para todos, assim o sistema funcionará. E em resumo também é isso, é a teoria dos jogos lá, John Nash, pode procurar. E veja, oficialmente premiado Nobel em 94. Onde eu quero chegar? Raciocine comigo, por que eu falava que o sistema tira sarro das pessoas na cara dura, do gado? Porque, se um cara é prêmio Nobel em economia, certo? E a partir de então, aquilo que ele oficializou ali na sua teoria virou o que chamamos de como que chama, gente? O livre mercado aí, né? O capitalismo, né? O capitalismo. Se o que ele teorizou foi aplicado no sistema socioeconômico, na verdade só foi ali oficializado. Então, se foi aplicado aquele sistema, não é claro que se futuramente, posteriormente, outro foi premiado, refutando aquele trabalho anterior, o sistema socioeconômico não deveria receber ali uma revisão diante ali dos novos argumentos, das novas descobertas, do que foi refutado, mas não é bem isso que vemos, né? O sistema continua o mesmo, que é o do Adam Smith, e ainda que o John Nash foi premiado na mesma categoria Nobel futuramente. Ou seja, isso é uma forma do sistema esnobar, né? Tirar onda da cara da população. Mas desvio um pouco do foco, mas vejam, aqui mesmo agora eu já estou usando uma comparação de dois trabalhos e mostrando a necessidade de ser feito, entende? Como se eu tivesse, vamos supor que a gente estivesse numa época onde, vamos supor se na verdade John Nash e Adam Smith estivessem nessa época aqui agora, e seus trabalhos estivessem expostos na internet, através de vídeo, livros e assim por diante. Se eu pegasse esses trabalhos para analisar,
Era justamente para ver a tese, a antítese e dar a síntese, né? Comparar um ou outro e trazer a público aqui a minha visão diante dessa comparação, e cada um diante dos argumentos, que não é atacando o pessoal de cada um desses, de ambos, né? Não é atacando o pessoal e sim o trabalho, o argumento, né? A teoria. Então cada um diante ali da conclusão final vai decidir o que concorda ou não, né? E para isso não pode ter preconceito, tem que estudar ali também os argumentos apresentados diante dessa análise, certo? Então consegue perceber já desde então a necessidade, ou seja, o que eu acabei de falar aqui agora. Se por exemplo, se o John Nash, se o Adam Smith falou que a livre competição, né, a concorrência ali vai fazer o sistema funcionar porque existe a mão invisível que equilibrará isso tudo, aí veio um outro e refutou e ainda foi premiado, não deveria ser reavaliado ali o sistema, e ainda que ele não fosse premiado, vamos supor, ele não foi premiado porque o sistema não acha que o povo é bobo, vai pensar, pô, se a gente premiar esse cara, eles vão sacar que, pô, por que premiou o cara na mesma categoria e não revisou ali o sistema como funciona? Mas a galera não para pensar. Então, ainda que John Nash não tivesse sido premiado na mesma categoria em 94, em economia, e, por exemplo, trazendo de novo essa hipótese que eu estou dizendo, que eles fosse hoje em dia, tivesse seus trabalhos expostos na internet, se eu pegasse e analisasse, reagisse, né, aos vídeos, vamos supor, a alguns livros, as teorias de ambos, e falasse, ó, eu discordo de Adam Smith por isso, isso, e concordo com John Nash por isso. Eu tô dando um exemplo. Como vocês podem ver isso como negativo ou incoerente, entende? Consegue entender e perceber? Assim também como analisar espiritualidade e ciência, entende? É você analisar coisas diferentes e trazer ali a sua conclusão diante das teorias e não da pessoa em si, entende? Você não precisa falar, no caso, o Adam Smith era isso e aquilo, enquanto o John Nash era, não, a gente está falando a teoria, né? E assim vai. Então por aí eu acho que já ficou bem claro como funciona isso. Então a gente reage a trabalhos diferentes baseado nisso, né? É normal a pegar os argumentos apresentados e diante daquilo que conhecemos, posicionar, né, questões que a gente acha necessário para que o coletivo analise por si mesmo, correto? Então eu acho que não é difícil entender, é bem isso. Vou dar exemplo de novo do Hélio Couto, que comparava também o Jung e o Freud na psicanálise, e diversos outros exemplos. Vocês podem pegar muitas pessoas, as pessoas fazem seus reacts posicionando os argumentos justamente por isso, e nós também não fazemos diferente disso. Então eu acho que o resumo dessa questão é isso, é um vídeo para ser breve mesmo. As pessoas têm que saber separar o particular, o pessoal, de contra-argumentar um argumento, entende? É aquele exemplo bobinho que eu dei no vídeo anterior que vale. Entende? Se uma pessoa, ainda que eu goste muito dela, por exemplo, vamos supor uma criança, que é uma criança ainda, sei lá, 7, 8 anos, aprendendo 6 anos, aprendendo a somar, certo? Aí, independente da personalidade da criança, do quanto eu gosto dela ou não, se eu chegar, eu tô falando binariamente mesmo, viu, gente? Porque tem questões quânticas que dá para aprofundar em diversas coisas, mesmo nesse exemplo que eu vou dar. Mas se eu pego uma criança que tá falando, 5 mais 5 são, sei lá, 8, entende? Aí se eu falar pra criança, não, ó, vou te explicar. 5 mais 5, na verdade, é 10, não é 8. Aí uma outra criança fala, né? Vamos aprofundar nesse exemplo, né? Eu ia só me limitar em eu e a criança hipotética. Mas vamos colocar duas crianças. Uma criança está falando que 5 mais 5 é 8. A outra criança está falando que 5 mais 5 é 10. E agora eu vou ir mais além. Vamos supor que uma criança aqui é mais... Não, enfim, independente de personalidade, se eu falar, pô, essa criança aqui, tá, esse menino aqui, ó, ele tá correto. 5 mais 5 é 10, vou te explicar por quê. Significa que eu tô atacando um ou outro, ou que eu tô falando que um é mais bonzinho, mais malzinho, etc. Não, vocês vejam bem, isso pra mim enfim, é estranho ter que explicar isso, mas eu vejo necessário. Não quer dizer que eu goste mais ou menos, que eu acho bonzinho ou malzinho, uma ou outra, uma criança ou a outra. Eu estou simplesmente mostrando para essa criança ou para o público que essa criança aqui está errada no argumento porque ela não está sabendo somar, enquanto a outra tá, e eu explico por quê. Então é simplesmente e unicamente isso. Aprenda a separar o pessoal, né, da teoria, do argumento. Então é isso. Para ser um breve vídeo mesmo. Espero que tenha ficado bem claro aí.
entre na matéria aí para vocês aprofundarem um pouquinho mais. Vou deixar aqui, já deixei na anterior, vou deixar nessa também aqui falando por que citamos o Hélio Couto e por que eu parei de fazer ressonância harmônica. E veja bem, antes de, principalmente da galera do Hélio Couto, eu acho que não vai chegar muito, porque eu não vou colocar o nome dele nem no título, e nem na thumb, nem nada. Só quem assistir mesmo aqui que vai ver o que eu tô falando. Mas normalmente é a galera dele que vai por esse lado emocional. Então, para concluir, os alunos do Hélio Couto têm muito disso, do emocional. E eles não param para ouvir o que você tá falando. Falou do nome do professor deles, eles já surtam, independente. Então, tem muitas pessoas que ao ter uma lógica, ela para e pensa, pô, é verdade, cara, isso faz sentido. E para com isso. Mas uns insistem nesse lado emocional, eles não querem raciocinar nem nada. E isso é tanto verdade que, por exemplo, o meu canal aqui mesmo, podem olhar, eu tenho mais de 300 vídeos, né? Desses vídeos, eu acho, né? Eu acho que eu tenho mais de 300 vídeos. Desses 300 vídeos, você vai pegar o quê? Nem 10%. E olha que eu tô falando muito, porque eu vou estar falando ali que o tema vai ser Hélio Couto. O resto é vários outros temas. No nosso trabalho de geral, nem se fala. E a galera emocionalmente de Hélio Couto fala, vocês ficam só falando do professor. Não, longe disso. A gente tem o nosso trabalho, a gente fala do nosso segmento, explica o conhecimento e pega diversos trabalhos aí e explica o trabalho deles, né? Os prós, os contras, o que as pessoas precisam analisar diante dessa visão que temos. Entende? Então é só para posicionar mesmo, e cada um diante dos argumentos deveria ali analisar e ver o que é mais coerente ou não, mas sem preconceito, porque o preconceito atrapalha nessa análise. Então beleza, eu acho que é isso. Mais uma vez, não deixe de entrar em nosso portal, visite lá a matéria que eu fiz sobre São Tomé das Letras. Para quem não sabe, ó, São Tomé por quê? Para vocês interessarem, lá tem coisas bem interessantes, viu? Tá em vigor aí agora esse lance de Ratanabá, muita gente esnobando por não entender o que significa. Ratanabá, para quem não sabe, o mestre Bob, aqui na escola a gente explica muito bem que é a Atlântida, outra hora a gente fala sobre isso. Mas eu coloquei lá sobre essa matéria de São Tomé muitas coisas interessantes. Para quem não sabe, São Tomé por quê? Porque tem a ver com o discípulo, né? Tomé. Por isso que você pode ver, eu coloquei lá, numa das grutas, tem uma conexão com Machu Picchu, né? E, enfim, é por isso o nome São Tomé. Para quem não sabe ali, os apóstolos, né, eles migram para o chakra, né, para reposicionar ali o mundo lógico e tudo mais. Então você vai ver enfim, é um longo assunto, né, mas vale muito a pena vocês verem lá essa matéria que eu fiz sobre a São Tomé. E fica aí, por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver que no título eu coloquei São Tomé com H, né, no Tomé. E eu tô falando isso porque a Adri tava falando comigo, ela ficou preocupada, qual que tá certo, qual que tá errado. Ambos estão certos, entendeu? Tem gente que usa com H e tem gente que usa sem H. Simplesmente porque é uma referência ao discípulo Tomé. E assim como na Bíblia, dependendo da revisão que tiver na Bíblia, da tradução, você vai ter os nomes dos discípulos com H ou sem H, um nome de um jeito ou de outro, mas o fato é que é Tomé, entende? Então na matéria você vai ver no título com H, e algumas partes tá sem H, e é isso mesmo, não tá nenhum dos dois errado, é simplesmente porque é um dos apóstolos lá de Cristo. E é isso, vale muito a pena vocês conferirem lá, tem muita coisa interessante mesmo. A matéria chama Os Mistérios de São Tomé. No mais é isso, não quero que o vídeo fique longo. Eu agradeço aí, se você é novo por aqui no canal, eu sempre pretendo lançar vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta, como eu já disse. Esses vídeos saem um dia antes no nosso portal, que é cristolucifer.com.br. Você pode acessar por esse endereço, clicando aí no fixado e vai acessar essa matéria. E esses vídeos saem um dia antes, né, no portal. Então se você quer ver em primeira mão e tudo mais, se inscreva no nosso portal, enfim, ativa a notificação para ter tudo em primeira mão e ser notificado. E no mais é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar, deixe o seu like, não esquece, se você gostou, compartilhe com mais pessoas. E é isso, galera, vou finalizando por aqui. Deixe aí sugestões de vídeo, de temas, deixem mesmo, por favor, é importante e ajuda muito. Dúvidas, sugestões, e é isso. Agradeço aí, pessoal. Fiquem com Deus, luz pra nós.